Glória a Deus! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a que hora você vai estar acessando este vídeo, mas eu espero que você seja muito abençoado por Deus e com a palavra que eu tenho para abençoar a tua vida. Amém? Espero também que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ela repouse em você e em toda a tua família, em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Só Jesus na Causa. Junte-se a nós, se você ainda não faz parte desta família, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho em todas as notificações. Porque, queridos, é um prazer para mim, é uma alegria todos os dias estar aqui para compartilhar com você uma palavra de Deus para abençoar a tua vida nesse nosso momento de reflexão diário com o missionário. É um devocional onde nós nos alimentamos na palavra de Deus e juntos aprendemos e também nos fortalecemos nesta palavra. Amém? Glória a Deus. Amados, hoje, segunda-feira, nós estamos iniciando uma série de vídeos, finalizando o capítulo 5 da primeira carta de João, com o tema O Poder da Intercessão. Né? Interceder pelas pessoas, pelos outros, primeiro porque a Bíblia diz que a oração do justo, ela muito pode dos seus efeitos. Né? Ela tem resultados positivos. Então, quando nós intercedemos por alguém, orando por essa pessoa, ore e creia, e Deus fará o milagre. Amém? 1 João capítulo 5, verso 12. Assim está escrito: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem nele a vida eterna. Glória a Deus por esta palavra. Uma palavra abençoadora. Essa que é a maior promessa de Jesus para mim e para você. Qual, missionário? A vida eterna. Sabe? A vida eterna com o Pai. A vida eterna no paraíso com Deus. A vida eterna, sabe, que está lá em Apocalipse, capítulo 21, a vida eterna no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, em um lugar em que não haverá pranto, nem morte, nem choro, nem dor, porque essas coisas fazem parte desta vida, sabe? E Deus vai nos enxugar dos olhos todas as lágrimas. Glória a Deus! E aí, o texto vai continuar dizendo que Ele mesmo, Deus, estará conosco, sendo o nosso Pai, e nós habitaremos com Ele como seus filhos. Aleluia! Glória a Deus! Então, João aqui está dizendo, olha, estas coisas a gente está escrevendo a você, porque era Deus inspirando João, ele diz, para que vocês creiam no nome do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, para que vocês também saibam que nele, em Jesus, vocês têm a vida eterna. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 25, a palavra de Deus vai nos dizer que esta é a promessa que o Senhor lhes fez. Qual? A vida eterna, a eternidade com Ele. Então, queridos, a promessa de Deus para mim e você é que um dia nós venhamos habitar com Ele para todo o sempre, na sua presença. Aleluia! Sabe, que promessa maravilhosa. Como eu sempre tenho dito, não vai valer a pena você nascer, viver e não ser salvo. Você precisa aceitar o plano de Deus em te salvar por intermédio de Jesus Cristo. Porque essa, aliás, é a maior promessa do Evangelho. E quando olhamos para o Evangelho, o Novo Testamento, você vai ver que quando se refere à promessa, está ligado à salvação. Então não perca, irmão. Não perca essa eternidade com Deus por nada neste mundo. Lá em 1 João 2,15, a Bíblia diz que nós
para mim e você, como filhos de Deus, não amarmos o mundo, mas não só o mundo, e também não amarmos as coisas deste mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quem tem a vida eterna no seu coração, quem vive a alegria da vida eterna, da salvação, não se apega às coisas deste mundo, que ele nem, não trouxe e que também não vai levar quando for daqui. Sabe, queridos? Então, o plano de Deus é esse. É que nós sejamos salvos, tenhamos uma vida eterna para habitar com ele para todo sempre. Lá em João, capítulo 17, verso 3, a Bíblia diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o Pai, como o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sabe, queridos? Essa é a vida eterna. Que você reconheça no teu coração Deus como o único Deus e verdadeiro, e aceite, receba Jesus como teu único e suficiente Salvador. A nossa vida eterna está nele. Foi ele que pagou o preço da minha e da sua salvação. E agora, para isso, nós precisamos caminhar com Jesus. Nós precisamos obedecer a Jesus e andar segundo a sua palavra, segundo a palavra de Deus. Porque lá em Romanos, capítulo de número 6 e o verso 23, diz assim, porque há um salário para quem vive no pecado. Você vive na prática do pecado, você tem rejeitado a Jesus, mesmo sendo crente, você rejeita Jesus nas suas ações, no seu dia a dia, no meio das suas amizades, no seu local de trabalho, aonde quer que você for, há um salário. Há um salário também para aqueles que não recebem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e que preferem viver na prática do pecado. Talvez você lá diga, missionário, essa palavra é muito dura, é a palavra de Deus, irmãos. Lá em Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Para quem vive na prática do pecado, a recompensa é a morte. Que morte é essa? Apocalipse capítulo 21, versos 8, a Bíblia diz que fala da segunda morte, que é a separação eterna de Deus com os homens. Sabe? É a eternidade do ser humano no lago de fogo e enxofre, em um lugar de sofrência para todo sempre. Esse é o salário do pecado, irmão. Você precisa abandonar essa vida de pecado que você está levando. Se você não tem aliança com o Senhor, você precisa correr hoje. Eu não sei se você tem observado, mas em todos os vídeos, nos últimos 5 vídeos, a gente está repetindo sempre essa mesma frase. Corra para Jesus hoje. Você que tem essa aliança, renove, permaneça, seja fiel ao Senhor. Porque, queridos, há um salário para quem também vive no pecado, que é a segunda morte, a separação eterna de Deus com os homens, um lugar onde há prantos e ranger de dentes, um lugar de sofrimento, e não é por um dia, não é por um mês, mas é para todo sempre. Leia Apocalipse capítulo 21, verso 8, e ali dá a lista das pessoas que vão para lá. Mas tem uma promessa de Deus, porque a parte B desse versículo diz que, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a vontade do Pai. 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4, a Bíblia diz, porque isto é bom e o Senhor gosta, pois o mesmo quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então tem um plano de Deus, irmãos, para a tua eternidade ser num lugar maravilhoso, ser num paraíso que ele mesmo criou, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Mas você precisa renunciar essa vida de pecado. Você precisa renunciar aquilo que o mundo te oferece, que te afasta do Senhor. Você precisa renunciar este mundo, mesmo vivendo nele.
sabe? Mesmo vivendo nele, enquanto aqui viver, você precisa renunciar. E lá em João 3,16, que é um dos textos áureos do Novo Testamento, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para todo aquele que nele crê não pereça, não sofra a eternidade, mas tenha nele a vida eterna. Glória a Deus! Então, querido, se agarre a esta promessa. Deus nos chamou para sermos eternos nele e com ele. Glória a Deus! Sabe? Lá em Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, verso 12, é assim, ó: combata o bom combate da fé. Não desista, lute, persevere, sabe? Não retroceda, porque Deus não tem prazer nos que retrocedem. Permaneça de pé, mesmo que tendo que enfrentar lutas, desafios, guerras, tempestade. Ele diz: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Então, a vida eterna é um presente de Deus que eu e você precisamos nos apossar. E como é que nós vamos nos apossar? É pela força? Não, sabe? Aceitando, recebendo na nossa vida aquele que é a eternidade, a vida eterna, a salvação, a porta da salvação, que é Jesus Cristo. Tome posse, se aposse da vida eterna, para a qual vocês também foram chamados e da qual fez a boa confissão diante de muitas pessoas. Glória a Deus. Que palavra tremenda para essa segunda-feira. Creia nesta palavra. Se agarre a esta palavra. Sabe, queridos? E eu creio que você, nós fomos chamados para um propósito de vivermos a eternidade com o Pai. Amém? Vamos orar. Papai, em nome de Jesus. Meu Deus, que palavra tremenda. E nos alegra ainda mais em saber que há um plano, um projeto, uma vontade do Senhor que é nos salvar. Quer que nós, Pai, não venhamos perecer na eternidade. Por isso que o Senhor enviou Jesus, para que a porta da salvação, a porta da graça, fosse aberta. Meu Deus, abre os olhos desse que está do outro lado aí, desse meu irmão, dessa minha irmã, e que ainda, meu Pai, está cego por este mundo. Que os olhos possam se abrir e que ele possa, meu Pai, entender que há um projeto do Senhor de salvação, de nos dar uma eternidade com o Senhor. E que possamos viver, papai, nesta vida, caminhando, perseverando e lutando até alcançarmos esta salvação. Amém, queridos? Glória a Deus. Abençoe outras pessoas com esta palavra, enviando o link desta mensagem. Já que você chegou até aqui, aproveite e deixe o like para que sejamos indicados a outras pessoas. E que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça para que você venha permanecer e perseverar em Cristo Jesus. E que nele, em tudo ele, te prospere em nome de Jesus, graça e paz.